Para quem não Eu dei boa ainda sou a noite favor ainda, do boa noite. Bolsonaro. O que foi, Yuri? Pode falar. Ainda sou a favor do Bolsonaro que tinha que eliminar a prova da OAB. Pronto. Faz só bacharel, tá? Bacharel já é advogado, tudo lindo. O professor não concorda, ó. Eu não concordo, não. Eu acho que tem que ter. Porque, Tem muito bacharel que não sabe o que é petição inicial. na verdade, eu sou a favor não só da prova da ordem, eu sou a favor de qualquer conselho, tá? Ou seja, de classe. Para mim, tem que ter avaliação em todos. Porque a gente tem acompanhado aí algumas principalmente área médica, área de saúde, alguns absurdos, e isso aí, infelizmente, é em razão de algum, né, de uma falta de avaliação, algo do gênero. Mas isso aí é tema espinhoso, né? Que as pessoas aí... Mas tem essa discussão, gente, apesar que agora tá mais forte. Na minha época, eu também tinha essa discussão aí, vai acabar com a prova da ordem, vai acabar com a prova da ordem, e, na verdade, a prova da ordem foi só se organizando. Na minha época, ela não era, né, nacional, ela era regional, cada estado organizava a sua prova. Pra vocês terem uma ideia, haviam caravanas, porque aqui no estado a prova era tida como muito difícil, tinham caravanas que iam para Rondônia e que iam para Mato Grosso do Sul. Vocês acreditam para fazer prova da ordem? Mas vamos ver como é que fica, né, gente? O que a gente tem que ser. Nesse sentido, professor, se parar para analisar, o próprio mercado filtra as pessoas ruins. Acho que não aprova não, hein? Filtra, Yuri, filtra sim. Com o tempo filtra. De início, não. De início, você ainda não começou, não tem um nome desenvolvido, você vai pegar alguns clientes, né? Você não, né? Essas pessoas, e se elas cometerem alguns equívocos, aí realmente vai ser difícil. Hoje mesmo a gente vai tocar num ponto, né, que a gente vai ver atos, termos e prazos. Prazo é um ponto fundamental. A gente já viu em processo civil, a gente vai tocar novamente, só que agora com o olho em processo do trabalho. Cara, prazo é um negócio de uma responsabilidade gigantesca, que tem um efeito muito grande no processo e que, infelizmente, nós ainda temos advogados que não observam isso, né? Não observam os prazos processuais, perdem prazo, e isso aí tem um efeito muito grande, né, para o direito aí do seu cliente. Por isso que eu digo, prazo e audiência, advogado não pode perder. Certo? Então, vamos compartilhar nossa tela. Deixa eu abrir nossa apostila. Nossa ultra apostila resumida, né? É o resumo do resumo do resumo. Nossa apostila. E aí tem também a nova do Bolsonaro também, né? Que é liberar para advogado o porte de arma. Eu acho que não é o porte, eu acho que é a posse, né? Posse de arma, né? Advogado é porte. Porte? Eu acho que é o porte. E agora então eu vou ficar bonito, vou ficar temido. Professor, eu só não ando com fuzil porque não cabe na cintura. Gente, É o bichão mesmo, hein? Eu nem se tivesse porte de arma eu andava armado. Né? Eu já fiz o curso básico aí de tiro e tal, mas eu acho que porte é um negócio muito sério. Tinha que ser no máximo uma possezinha aí para você manter em casa para proteção da família. Ficar andando armado aí, não, se o cara não tiver um equilíbrio emocional grande, é complicado. Se quem participa de clube de tiro, esportes, acaba fazendo cagada, imagina. É um negócio aí bem delicado. É uma discussão boa isso daí, né? Porque o bandido não deixa de ter arma, né? Ou seja, tem que ser liberado para quem quiser comprar. Não que a pessoa vai ficar isento das responsabilidades. Sim.
Mas o problema, um negócio que eu vejo, é a questão que da educação, né? O Brasil ele é um país que precisa melhorar muito a educação, então isso reflete diretamente, na minha visão, também no uso do armamento, né? Então teria que ser uma medida excepcional. Eu não sou contra o armamento, né? Mas eu não acho que tem que ser muito fácil, não. O professor tem advogado criminalista, que pena aí, viu? Em que sentido? Uai, coação. Ah, sim. Tem advogado criminalista que sofre coação de cliente, né? Muitas vezes do próprio mecanismo. Não é fácil, não. É uma área aí que todo mundo gosta da área criminal, mas tem que ter muito equilíbrio, né? E muito, digamos aí, muita coragem. Não é fácil, não. Deixa eu ver aqui, vamos chegar onde a gente parou, aula passada. Eu já não falei para vocês, tem uma piadinha de direito que fala que o aluno de direito, o acadêmico de direito, ele namora com direito penal e casa com outras áreas, tirando exceções, lógico, né? Porque o direito criminal na minha visão, didaticamente, é um dos mais, se não for o mais interessante, né? Não ouviu, Adriano? Então, é triste mesmo, Beatriz. Ouvi, professor. Escutou? Escutou? Adriano, tá escutando? Sim. Então, assim, criminal, o cara tem que amar muito, porque a estrutura é defasada, você tem que ser uma pessoa... Tem umas vantagens também, criminal. Criminal você só trabalha se receber adiantado, né? Ou pelo menos uma parcela do valor adiantado. Se você trabalhar e não receber nada, você no início você é capaz de tomar um tombo e não receber no futuro. Tem isso. Até a forma de pagamento e a forma de recebimento dos honorários é diferente na esfera criminal. Depende do advogado, né, professor? Meu primo caiu numa dessas de receber depois. Não era uma pessoa muito correta e deu o cano dele, ele não teve nem como cobrar, porque ele foi cobrar, o cara ameaçou ele ainda. Então, tem isso. Porque o advogado criminal ele pode ser coagido de duas formas, né? Uma é porque o cara né, não paga. Foi esse caso, você vai cobrar, o cara te coage, né? No sentido de não ter que pagar. E a outra é cobrança de resultado, né? Porque muitas vezes essa turma, eles não são instruídos, né? E eles acham que se está pagando advogado, eles vão tá livre ou algo do gênero. Então, a situação bem delicada mesmo, bem complicada. Mas agora você falou de tombo, se advogado de outras áreas toma tombo, imagina, né, o criminal que muitas vezes tem que lidar aí com o pessoal que não quer receber. Por isso que, na verdade, o criminalista, eu falei brincando, mas é verdade, eles recebem muito adiantado. O valor do criminal também, hoje em dia, está bem valorizado, né? Dependendo aí das atividades. Só que você tem que ter equilíbrio emocional, porque algumas coisas são bem bárbaras, né? Bem difíceis. Então, o criminalista ele é um profissional especial. Agora, quanto ao tombo, Fernanda, eu que não mexo com criminal, já tomei tombo, imagina criminal. Bom, gente, vamos retomar então. Hoje a nossa matéria, a gente já começou, acho, a falar um pouquinho desses temas, dessas áreas, desses assuntos de hoje. No entanto, a gente vai retomar, recapitular se já tiver falado, senão a gente vai aprofundar nesse ponto. São 3 pontos importantes, como eu falei: atos, termos e prazos processuais. Não vou, como eu diria, não vou passar desses 3 pontos, vamos buscar esses 3, porque o próximo capítulo é nulidades, aí precisa um pouco mais de tempo. Então, a gente vai se ater nesses 3 pontos aqui.
hoje, na aula de hoje. Vou ver até se eu separo. Depois eu vou ver até se eu separo algum documento referente a isso aqui para a gente dar uma olhada na prática. Certo? Então vamos lá. Professor, primeiro ponto, atos, né? Atos processuais, né? Bom, só relembrando, processo nada mais é do que uma sequência de atos processuais que tem por objetivo uma decisão final, que é a sentença. Então, o processo nada mais é do que um encadeamento de atos processuais que vão desencadear na sentença, ou seja, na decisão final, na tutela jurisdicional, na prestação jurisdicional. Isso é normalmente a regra. Lógico. Ah, professor, mas não é todo processo que termina em sentença. Realmente não é. Enquanto não houver o trânsito julgado, existe a possibilidade de recurso, existe a possibilidade aí do indivíduo apresentar um recurso e aí inicia uma nova fase recursal, que a gente vai estudar semestre que vem. No entanto, via de regra, os atos têm por objetivo a sentença. Beleza, professor. E os atos começam quando? Começam desde a petição inicial. Isso quando a gente fala em ato processual. Isso é a realização, é a atividade de atos dentro de um processo. Essa atividade de atos dentro do processo ocorre como? Ocorre a partir da petição inicial. Então, o autor, no caso do processo trabalhista, o reclamante, ajuiza uma ação, o quê? Pedindo ao Poder Judiciário que decida sobre aquele caso, decida sobre aquela situação. Portanto, assim se iniciam os atos processuais. Lembrando que os atos podem ser praticados por autor, por réu, né? Então, não há uma prática de ato de um unilateral, ou seja, de uma única parte, mas sim de várias partes. Tanto que embaixo aí, a gente menciona vários atos processuais. Então, petição inicial a gente já tinha apresentado, contestação, laudo pericial, que sequer é feito por autor e réu, na verdade é feito por um terceiro, né, que foi nomeado pelo magistrado, sentença e, como a gente já mencionou, recurso, ou seja, também há atos praticados pelos sujeitos do processo, como o magistrado, quando ele profere a sentença. Isso também é um ato processual, a realização de uma audiência, tudo isso são considerados como atos processuais. Via de regra, como vocês já estudaram lá em processo civil, os atos, eles são o quê? Eles são públicos. Via de regra, qualquer pessoa pode ter conhecimento ou acompanhar a realização desses atos, salvo se o processo correr em segredo de justiça em razão de preservação da intimidade ou interesse social ou, né, para garantir a soberania nacional. Quando a gente fala em processo de trabalho, 99% dos processos são todos públicos, ou seja, não há nenhum tipo de limitação ao seu acesso. O que limita muitas vezes hoje em dia é o acesso eletrônico, não porque o processo não é público, mas sim pela falta de conhecimento de como entrar numa ação, de como visualizar o processo. Então, isso que acaba limitando, mas os atos, né, processuais, eles são públicos, assim como são os processos. No processo de trabalho, como eu disse, a grande maioria, a maioria esmagadora dos processos trabalhistas, eles correm não correm em segredo de justiça, correm de maneira pública. Excepcionalmente, como na existência de um trabalhador menor, aí haverá necessariamente não, mas haverá a possibilidade dos processos correrem em segredo de justiça para preservar a intimidade desse menor de idade que veio a trabalhar. Então, por exemplo, um trabalhador menor que venha trabalhar em trabalho noturno, numa discoteca, né, numa casa noturna, para preservar a idoneidade moral, muitas vezes o juiz pode determinar que esse processo ocorra em segredo de justiça. No entanto, via de regra, de maneira esmagadora, como eu já afirmei, o processo do trabalho, ele é o quê? Ele é público e, portanto, os atos também realizados dentro desse processo serão públicos, certo? Beleza, professor. Regra quanto à realização dos atos processuais. Os atos processuais, eles se realizam, via de regra, das 6 horas da manhã às 20 horas da noite. Ou seja, isso normalmente é para a prática de atos físicos, ou seja, isso é a regra para a prática dos atos processuais. Sempre vai ser dessa forma? Nem sempre. Até porque hoje a gente tem o que se chama de processo eletrônico. Os atos processuais muitas vezes poderão ser realizados fora desse prazo
de 6 e 20 horas. Normalmente, aí você pode realizar um ato processual até as 23 horas e 59 minutos, porque quando faz meia-noite, zera, né? Quando isso no procedimento eletrônico, tá, gente? Quando há no procedimento eletrônico, arredonda para 0 horas, ou seja, meia-noite, a conversão do dia para o outro. Aí você, né, vence, em tese, se esse for o último prazo, venceria o prazo. Então, físico, nos processos físicos, na minha época, quando eu trabalhava, quando eu estudava aí, como vocês, os atos eram todos físicos, não existia processo eletrônico na minha época. Então, os atos eram realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Ou seja, ia citar alguém, via de regra, fazia dentro desse período. Eu vou peticionar, eu peticionava, tinha que ser dentro desse, e ainda existia limitação de acordo com as portarias, por exemplo. Aqui no Tribunal Regional do Trabalho, antigamente, quando você queria protocolar uma ação, você ia até o protocolo, e aí, como era físico, você tinha que levar a petição lá. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho, aqui ele limitava o peticionamento até as 18 horas. Então, se por um acaso eu não conseguisse protocolar até as 18 horas e fosse meu último dia, né, do prazo, eu perderia o prazo porque havia uma limitação. Hoje em dia, em razão do processo eletrônico, há uma facilitação muito, mas muito maior. Então, dificilmente você precisa trabalhar dentro apenas dessa hora de 6 às 20. Apesar que a regra ainda continua sendo a mesma. Os atos processuais são praticados em dias úteis de 6 às 20 horas, via de regra. Como exemplo, a semana passada, a Justiça do Trabalho aqui, para atendimento ao público, ela funciona das 8 horas da manhã até as 14h30, né, o Tribunal Regional do Trabalho aqui. Isso via de regra, certo? Ah, beleza, professor, por que você está falando isso? Porque existem situações onde atos poderão, no processo de trabalho, ser realizados fora desse período. Um exemplo, eu realizei uma audiência semana passada, quarta passada, onde a audiência foi realizada às 14h30, ou seja, não foi processo, normalmente as audiências são no período matutino, não foi matutino, foi no período vespertino, e outra. Além disso, esse prazo da audiência, ela ultrapassou aí o atendimento físico. Tá certo que a audiência que eu fiz foi por videoconferência. Portanto, válido esse ato? Completamente válido. Por quê? Porque respeitou o prazo de 6 às 20 horas, respeitou o prazo de realização de audiência, que é de 8 às 18 horas. Então, não confunda. Atos processuais, via de regra, 6 às 20. Audiências no processo de trabalho, via de regra, das 8 da manhã às 18. No entanto, apenas para conhecimento de vocês, via de regra, as audiências no processo de trabalho, no Tribunal Regional da 23ª Região de Mato Grosso, são realizados no período matutino, até umas meio-dia, ou quando a audiência pode se estender mais até 1h, 1h30. Isso via de regra. Agora, em período de videoconferência, onde a gente está realizando a audiência através dos computadores, tem algumas audiências marcadas no período vespertino também, certo? E como eu disse, gente, isso é para processo normalmente físico, realização dos atos processuais. No entanto, nada impede que você peticione aí posteriormente às 20 horas e tem validade, até porque está na lei, né, na lei que trata de processo eletrônico, faz essa autorização. Só não façam como eu, né, o que eu faço? Normalmente, isso é questão prática, como eu sou da velha guarda, eu aprendi isso dentro do escritório que eu estagiei, que além de você ter a publicação, você receber aí, verificar o Diário Oficial da União, ter aqueles sistemas, processos, né, programas de verificação de prazo, eu tenho uma agenda e na agenda eu anoto esses prazos. Então, eu verifico todos esses prazos diariamente. Então, é uma mania, um costume que eu tenho que adquirir de acordo, né, em razão da experiência que eu vivi dentro do escritório, quando eu estagiei. O que acontece? Isso aqui te dá mais segurança. E outra, serve como mais uma forma de verificação desses atos e desses prazos. Certo? Só estou falando isso por quê? Porque, gente, eu falei para vocês que você tem que tomar cuidado com o prazo. Uma vez, um dia, já dava aula no ISEC, isso aí deve ter uns 4 anos, 3 anos atrás, e eu estava num dia super atarefado, com muitos prazos processuais, era mais de um prazo processual, tinha ajuda dos estagiários, de outro advogado, no entanto, era muita coisa no dia, e eu ainda dava aula à noite.
né? O que acontece? O computador, eu consegui, né, ter um problema de computador. O computador deu pau no período da tarde. Eu perdi a petição que eu estava fazendo, isso no início da tarde, né? Perdi a petição que eu estava fazendo, eu tive que recomeçar a petição. Perdi não, na verdade, porque o computador, ele como se tivesse pifado, então o arquivo estava dentro, não conseguia abrir, e a manutenção não ia conseguir ser realizada no mesmo dia, eu tive que ir para outro computador, e aí começar a redigir tudo de novo. Qual que foi o problema? Era uma causa complexa, e eu levei, para vocês terem uma ideia, lógico que estava fresco o que eu tinha feito, mas eu levei aí em torno de 2, 3 dias para fazer. Eu teria que fazer no período de tarde, porque à noite eu dava aula. Consegui fazer, deixei em torno de 90% da petição pronta, fui dar aula lá no ISEC, saí, eram umas 10 para as 10, voltei para o escritório, finalizei a petição, né, e dei entrada. Quando eu terminei a petição e eu olhei o tempo, era 23h53, ou seja, 6 minutos para vencimento do prazo, porque o prazo era aquela data. Se eu, né, já funcionava o procedimento eletrônico, o processo eletrônico e o processo de trabalho começou no estado de Mato Grosso em 2012, apesar que naquela época eram poucos processos eletrônicos, mas como essa situação foi em 2016, mais ou menos, 2016, 2017, eu cheguei e dei entrada. Deu tudo certo? Graças a Deus, tudo certo. Foi um dos últimos sustos que eu lembro de prazo processual. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Por quê? Porque existe uma limitação de tempo. Se eu perdesse esse prazo, ou seja, esse limite de horário que é digital, eu teria perdido, era uma impugnação, contestação, eu teria perdido, né, o prazo, teria ultrapassado o limite para a prática do ato processual e haveria um prejuízo gigante para o meu cliente. Então, sempre tentem fazer os atos processuais ou responder aí os prazos com antecedência. Imagina se tivesse travado o sistema, naquela época travava muito o sistema do PJE, ou se tivesse dado um problema de internet, como eu estou tendo hoje. Então, tem que tomar cuidado, tem que, né, não deixar para a última hora os prazos processuais, certo? E a realização dos atos processuais, consequentemente, certo? Existem alguns atos, gente, que independentemente de autorização, podem ser realizados após esse período, ou podem iniciar antes desse período e terminar depois. Então, por exemplo, citação, intimação, penhoras, poderão ser feitas fora do prazo estabelecido acima, né, em situações excepcionais, não é a regra. A regra é para realização dentro das 6 às 20. Excepcionalmente, vai poder ser realizado fora desse prazo, certo? Em alguns casos, existe até autorização judicial para a prática de alguns atos fora desse prazo, certo? Termo, falando dos atos. Então, atos nada mais é que a atividade, a sequência de atividades dentro de um processo que se busca a pacificação ou o encerramento daquele processo. Termo. Professor, o que é termo? Termo nada mais é do que a redução a escrito dos atos processuais. Então, o que é isso? Professor, o que é isso? É a redução a escrito de tudo aquilo que acontece no processo. Então, eu falei para vocês que na Justiça do Trabalho vigora o jus postulante. A pessoa pode ajuizar uma ação sem ter advogado? Pode. Existe o que se chama na Justiça do Trabalho reclamação verbal. Eu me dirijo até o TRT, falo que eu quero entrar com uma reclamação trabalhista. Eles vão agendar uma data para eu retornar e vão reduzir a termo a minha reclamação. Eu vou ter que o quê? Falar, eu não recebi 13º, férias, um servidor vai formalizar isso e o processo vai ter início. Vejam que a reclamação é verbal. A pessoa, o trabalhador que se sentiu violado, começou o processo com uma declaração, uma descrição do que estava errado no seu contrato de trabalho e ele é reduzido a termo, ou seja, ele vai passar de uma declaração verbal para um ato escrito. Isso é redução a termo. É o quê? É exatamente transformar aquele ato processual em uma descrição escrita, certo? Então, isso é termo, redução escrita dos atos processuais. Antigamente, na minha época, já existia computador, não sou tão velho assim,
né? Só que havia o quê? Você digitava, na verdade, imprimia e levava essa petição até o fórum, ou até o seu trabalho, até as varas do trabalho, né, de Cuiabá, né? E antes de mim, existe a época que, né, na época do meu pai, eram datilografados. Em períodos anteriores, existia até processos que eram escritos de maneira manual. Então, todos esses meios são meios de redução a termo. Pode ser manual? Pode. Não sei se alguém já viu, existem ainda processos físicos hoje. Então, às vezes, o juiz está com problema no computador, ou, né, não está na comarca, ele pode, muitas vezes, ele dar o despacho de caneta. É raro. Hoje em dia, é extremamente raro, mas é possível, certo? Então, ser feito de maneira manual. Datilografado? Também. Mas, hoje em dia, normalmente é feito por computador, certo? Mais uma coisa. Professor, e esses que eram manuais ou datilografados? Você disse que imprimia a petição. Como é que funcionava? Para esses que são processos físicos, que ainda tem processo físico ainda hoje, por exemplo, nas varas de fazenda pública, ou também nos processos mais antigos, como é que era feito essa redução? Você datilografava, datava e rubricava, certo? Havia a rúbrica das partes do advogado e tanto do autor, né, se fosse para realizar um ato por ele, quanto pelo réu. E existe também o que? A rúbrica do secretário e do magistrado. O magistrado, quando sentenciava um processo ou sentencia um processo físico, ele assina ao final, certo? Por quê? Porque ele precisa da rúbrica, confirmação daquele termo, daquele ato realizado e reduzido a termo. Assim como os servidores que praticam os atos também nos processos físicos assinam. Isso o quê? Hoje em dia foi reduzido porque existe o que se chama de assinatura eletrônica, né, ou rúbrica eletrônica, que nada mais é do que você vai ter lá um token ou um cartão, né, onde você vai fazer o que se chama de assinatura eletrônica. Toda vez que você praticar um ato, você vai digitar uma senha e aí haverá inserção naquele ato que você está realizando que houve a sua assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica não necessariamente é o quê? Aquela rúbrica escaneada. Basta a inserção da sua senha, que aí vai constar a assinatura eletrônica. Da mesma forma, o juiz ou o servidor hoje tem também tem sua assinatura eletrônica, certo? Isso, Marcelo, é o certificado digital. Você precisa do certificado digital para poder ter a assinatura eletrônica. Então, como é que normalmente é? Você vai, para nós que somos advogados, você vai, né, daqui a um tempo vocês serão advogados, né, quem quiser seguir na carreira, vai se deslocar até a OAB e vai pedir aí a sua assinatura eletrônica ou seu certificado digital. Você vai pagar uma taxa. A última vez que eu paguei, agora eu renovei, acho que a terceira ou quarta vez já o meu certificado digital, acho que a terceira vez, né, e ele tem validade normalmente para 3 anos, você paga em torno de R$120, certo? Ou seja, vai dar aí uns R$40 por ano, né, de média de pagamento, e aí você tem sua assinatura eletrônica, certo? Legal, professor. Então, quer dizer que na hora que você entra no sistema eletrônico, você peticiona, junta a petição, e depois você não precisa assinar? Não, você vai apenas digitar sua senha e com o certificado digital haverá inserção da sua assinatura também eletrônica, e o ato processual será considerado como realizado, certo? Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Isso, aqui, ó, um exemplo que a Beatriz está trazendo aqui, muito legal. Também isso já aconteceu comigo, tá, Beatriz? Só que eu pelo lado de quem estava pedindo, né, como advogado que estava requisitando. A Beatriz falou que um juiz ele fez um despacho de caneta no próprio mandado. Ou seja, por quê? Porque devia ser um ato urgente, né? Você falou que era urgente? Era um ato urgente, porque já que você estava falando que era oficial de justiça plantonista, ou seja, se é plantonista, porque era um ato urgente, que foi aí distribuído no período de plantão, em razão da urgência. Se o juiz não tivesse com o computador aberto ou não tivesse condição de realizar, ele faz o que? O despacho manual mesmo, ou seja, ele manda cumprir o mandado, certo? E aí
Plenamente válido. Isso. Exato, ele escreveu em uma linha. Normalmente ele escreve um pouco mais, né? E está relacionado a questões de saúde, sim. Certo? Pois é, mas legal que você já vivenciou isso aí, uma experiência bem bacana, que é exatamente a confirmação da redução a termo, muitas vezes até de maneira manual. Certo? Outra coisa que eu mencionei para vocês, gente, isso. Então, mandou cumprir, né, pelo oficial de justiça plantonista. Outra coisa, gente, né, na minha época, igual acontece esse casinho aqui, quando eu trabalhava no escritório, logo depois de recém-formado, eu fui advogado empregado, trabalhava no escritório, e no dia lá, estava eu e outro advogado também do escritório, e haviam acho que 4 ou 5 audiências na mesma manhã na Justiça do Trabalho. E aí a gente dividia as audiências. No entanto, havia o perigo das horários colidirem. O horário de início não colidia, mas quando você começa, você tem que terminar a audiência, e aí, muitas vezes, se ela se estender demais, ela é capaz de atingir o horário de outra audiência. E aí houve o quê? Eu fiz até uma audiência com um juiz que foi amigo meu não, foi professor meu, e eu fiquei com medo de perder outra audiência, mas assim, levou lá o tempo que foi necessário, 40, 50 minutos numa audiência, e aí eu pedi para ele, excelência, eu vou correr ali na outra vara para verificar se já foi chamado, apregoada a audiência. E ele me advertiu, você tem que assinar a ata, a gente reduziu a termos acontecimentos, mas você tem que assinar. Naquela época não existia processo eletrônico, não havia certificado digital. Então eu fui, realizei a audiência, depois retornei apenas para assinar a ata, para dar validade aos atos que ali foram realizados, para confirmar os atos ali realizados, certo? Professor, beleza. Então, você está dizendo que antigamente se assinava a ata, por exemplo, uma ata de audiência, assinava tanto o juiz quanto o advogado dos autores dos réus, né, do autor e do réu, como as partes também, né? Então, se você for hoje ainda numa audiência junto ao juizado, normalmente a conciliadora imprime, ela reduz a termo que foi acordado, ou se não foi acordado, imprime, entrega para o advogado do autor e o advogado do réu, eles assinam e assim, em seguida também assinam ao próprio autor e o próprio réu, certo? Então, o que eu estou falando isso? Outros exemplos de assinaturas manuais, ou seja, redução a termo, né? A redução a termo foi no computador, mas houve a necessidade rúbrica de assinatura. Professor, e se não puder assinar? A pessoa não tem os membros, ou tem alguma deficiência, ou sofreu um acidente. Bom, poderá ser firmado a rogo, ou seja, com a confirmação na presença de 2 testemunhas, desde que não haja procurador. Porque se tiver procurador, e normalmente o procurador insere que ele poderá lá nos poderes especiais assinar pela pessoa, se ele assinar, o ato é considerado válido. Professor, e se a parte se recusar a assinar? O juiz ele vai apontar isso junto do termo, ou seja, que a pessoa se negou a assinar. Lembrando que o procurador, se estiver presente, pode assinar pela parte. Por fim, né, hoje aqui o terceiro ponto é o prazos processuais, recapitulação um pouco de processo civil, mas agora voltado para processo do trabalho. Professor, o que é prazo processual? Prazo processual, gente, é o lapso de tempo para a prática de um ato. Nada mais é, portanto, que o período delimitado para que alguém realize um ato processual. Lembrando, isso aí é obrigatório. Existe regra sobre prazo processual. Existe regra na legislação e existe regra fora da legislação, que é o quê? A fixação de prazos pelo juiz. Mas antes disso, a gente tem que apontar o quê? Professor, então tem prazo processual para as partes? Tem para o autor? Tem prazo. Para o réu tem prazo. Para o perito tem prazo. Para o juiz tem prazo. Só que nós estudamos o quê? Existem os prazos próprios e os prazos impróprios. Prazos próprios, quem são, gente? Prazos próprios nada mais são que aqueles prazos voltados às
partes, ou seja, em caso de não cumprimento, haverá uma sanção, uma punição por aquela parte que vier descumprir, uma punição via de regra, aquela parte que não observar o prazo processual. Então, se eu não apresento a contestação, haverá um prejuízo em razão do réu. Vai dar o quê? Vai dar presunção favorável ao autor, certo? Haverá um prazo, né, para a realização pelo réu da contestação. Se ele não apresentar a contestação, haverá uma declaração de rebelia ou presunção de veracidade contra os fatos apresentados em razão do não cumprimento do prazo processual. Ou se juntar fora do prazo, que é uma prática de um ato intempestivo. Então, prazo próprio é aquele voltado às partes e, em caso de não observação, gerará, via de regra, uma situação de desvantagem ao descumpridor. Diferentemente do prazo impróprio, que são os prazos voltados aos servidores e aos juízes. Em caso de descumprimento do prazo impróprio, não haverá nenhum tipo de sanção, nem ao descumpridor e nem às partes. Então, o juiz normalmente tem quanto? Tem prazo de 30 dias para sentenciar. Todo juiz sentencia no prazo de 30 dias? Não, a maioria, na verdade, não sentencia no prazo de 30 dias. Seja em razão da organização da vara, seja em razão do excesso de trabalho, seja por outro motivo, né, devidamente justificado, o juiz não respeita esse prazo de 30 dias. Quer dizer que haverá penalização? Não, não haverá nenhum tipo de penalização por se tratar de prazo impróprio. Existe ainda a classificação falei da classificação do prazo próprio e impróprio, existe ainda a classificação do prazo quanto às partes. Podem ser prazos particulares ou prazos comuns. Prazos particulares, que é aquele prazo delimitado, delineado, destinado a uma das partes. Enquanto o prazo em comum ou o prazo comum são aqueles que vigoram para ambas as partes simultaneamente. Então, vamos dar um exemplo. O juiz fixa aí, o juiz não, né? A legislação fixa aí uma impugnação no rito ordinário de processo trabalhista, uma impugnação no prazo de 10 dias. O juiz vai fixar esse prazo de 10 dias, esse prazo de 10 dias, para o quê? Para que o autor impugne a contestação. Então, ele é um prazo particular, porque ele é voltado apenas ao autor. Agora, saiu uma perícia judicial, uma perícia no Justiça do Trabalho, verificando adicional de periculosidade. Se, por um acaso, ao adicional de periculosidade, houve uma perícia e há o quê? Uma conclusão da perícia, o juiz vai dar prazo comum, abre-se a prazo comum, para que ambas as partes se manifestem de maneira conjunta não, né? Simultânea, sobre aquela perícia judicial realizada, certo? Então, isso é o quê? Prazo comum, quando ambas as partes se manifestam simultaneamente, ou seja, dentro do mesmo prazo. Então, o juiz fixa aí, vamos manifestar sobre essa perícia no prazo de 15 dias. 15 dias para ambos. O prazo começa a correr na mesma data e encerra na mesma data. Isso é prazo comum, certo? Beleza, professor. E quanto à classificação da natureza dos prazos? Os prazos, via de regra, eles são de natureza legal. Os prazos, eles são definidos na legislação. Então, regra é que o prazo processual esteja fixado na lei. É lá que tem um prazo para você apresentar contestação, impugnação, se manifestar sobre um documento. Isso é prazo legal. No entanto, não é todas as situações que exigem prazos processuais. Em algumas situações, é possível que o juiz fixe o prazo para o cumprimento desse ou para a realização de um ato processual. Nesse caso, a gente estará diante de um prazo judicial. O prazo judicial é aquele fixado pelo magistrado, certo? E, por fim, existe uma terceira modalidade de prazo, que é o prazo convencional, que é o prazo estabelecido pelas próprias partes. Medida excepcionalíssima. Pouquíssimas são as situações de prazos convencionais. A regra é que prazo é legal. Quando não houver prazo definido na lei, é o juiz que fixa o prazo judicial. E em situações excepcionalíssimas existe a possibilidade de prazos convencionais. Exemplo, quando a gente está diante aí de uma possibilidade, as partes fazem uma convenção de suspensão do processo, ou seja, ambas as partes, vamos negociar um acordo aqui,
Vamos pedir a suspensão do processo. Vamos. Quem delimita esse prazo? São as próprias partes. Elas podem até pedir a suspensão pelo prazo máximo de 6 meses, né, fixado como está lá no Código de Processo Civil, no artigo 313. No entanto, se as partes entenderem que 30 dias para a suspensão tá bom, beleza, vão lá de comum acordo, vão peticionar, ou assinando os dois juntos, ou um peticionando e o outro ratificando, falando o quê? Ó, a gente concorda com a suspensão dos atos processuais pelo prazo de 30 dias. O que houve? Houve a fixação de um prazo convencional pelas próprias partes, certo? Então, isso aí é uma medida excepcionalíssima. E existe ainda o quê? A gente tem que classificar os prazos peremptórios ou dilatórios. O que é isso? Quanto à possibilidade ou não de alteração desses prazos. Via de regra. Via de regra, os prazos eles são peremptórios, ou seja, eles são fatais e improrrogáveis, não podendo ser alterado pelas partes. Um exemplo de prazo peremptório: prazo para recurso, prazo para o recurso ordinário. Na lei fixa que o prazo para recurso é de 8 dias. Esses prazos podem ser alterados? Via de regra, não podem, por ser prazos peremptórios, são fatais e improrrogáveis. No entanto, existem situações onde o juiz pode prorrogar ou aí existem os prazos dilatórios. Quando que isso acontece? Em situações de calamidade pública, como é agora que a gente vive com o Covid. Apesar dos prazos já terem sido retomados, estão correndo os prazos normalmente, lá no período de abril e maio houve a suspensão dos prazos em razão da calamidade pública, em razão do Covid-19. Então, é uma medida excepcional, onde houve a prorrogação dos prazos processuais, os prazos eles foram paralisados. Medida excepcional, certo? Via de regra, eles são peremptórios, eles são improrrogáveis e fatais. Né? E, normalmente, o prazo que o juiz ele prorroga em caso de calamidade é 60 dias, né? No entanto, se for calamidade pública, é pelo período que houver a necessidade. Lá em Blumenau, não sei se já mencionei isso, houve um desabamento um tempo atrás que atingiu o fórum na época, há uns 10 anos, 15 anos atrás, 10 anos atrás, acho, pouco mais de 10 anos, houve um desabamento. Houve o quê? A determinação pelo tribunal lá e pelo juiz da suspensão dos prazos processuais enquanto não houvesse, né, a reforma lá do fórum. Isso em razão de uma calamidade pública, em razão de uma enchente que a cidade sofreu, certo? E os prazos dilatórios são aqueles que são prorrogáveis, né? São situações que onde o prazo ele pode ser dilatado. Exemplo, um prazo para laudo pericial. Ah, legal, então quer dizer que o juiz pode fixar um prazo maior? Pode. Então ele vai determinar, isso é um prazo que pode ser estendido, certo? Outro ponto, via de regra, fica de dica, em processo do trabalho, sempre que não houver a fixação legal, não houver a fixação legal do prazo, ou seja, não houver um prazo na lei, normalmente o ato deve ser realizado no prazo de 5 dias. Isso se não houver também a fixação pelo juiz. Então, via de regra, observa a lei. Não tem a lei, vamos ver o que o juiz fixou. O juiz não fixou, aí observa-se a regra subsidiária de cumprimento do ato processual em 5 dias úteis. Então, mais uma vez, falei para vocês que, via de regra, os prazos são legais, estão estabelecidos na lei. Se não houver sobre aquela determinada situação, aí o juiz pode fixar que é o prazo judicial. E se não houver, ou o juiz esquecer de fixar o prazo, aí você utiliza a regra geral, que o ato tem que ser realizado no prazo de 5 dias úteis. Outro ponto importante aí quanto a prazos processuais é a regra de contagem de prazo. Por quê, gente? Em 2015, com a reforma do Código de Processo Civil, houve uma alteração quanto aos prazos. Antes, os prazos eles eram contínuos, contando-se sábados, domingos e feriados, salvo vencimento. Ou seja, contava-se no cômputo do prazo o sábado, domingo e os feriados. Só não haveria a possibilidade do vencimento do prazo se dar em sábado, domingo e feriado. Nesse caso,
postergava-se o ato para o primeiro dia útil subsequente. Então, dá um exemplo. Digamos aí que o juiz mandou se você ou a parte se manifestar sobre um documento no prazo de 5 dias úteis. Aliás, 5 dias, né? Antigamente, então, haveria o quê? Digamos que eu fui intimado na quinta-feira. Então, na quinta-feira eu intimei. No dia que eu recebo a intimação, que eu já expliquei para vocês que é o dia do susto, não há contagem de prazo. O prazo exclui-se o dia de início e conta o dia subsequente, certo? Então, não vai contar a quinta, mas conta a sexta. Antigamente contava como? Então, contava sexta no primeiro dia, sábado, segundo dia, domingo, o terceiro dia, segunda ao quarto dia, e o prazo deveria ser, e a manifestação sobre o documento seria realizado até a terça-feira, quinto dia da intimação. Com a alteração, mudou-se a regra para o que? Estabelecer que os prazos processuais, eles correm apenas em dias úteis, ou seja, não são mais contínuos, contando sábado, domingo e feriados. Então, hoje, em razão aí, né, do movimento dos advogados, existe a realização dos atos apenas aliás, a contagem para a realização dos atos processuais, ou a contagem dos prazos processuais, apenas nos dias úteis. Naquele mesmo exemplo que eu mencionei para você, recebi a intimação na quinta. Então, meu primeiro dia é na sexta, aí eu pulo sábado, pulo domingo, aí o segundo dia vai ser segunda-feira, terceiro dia, terça-feira, quarto dia, quarta-feira, e o meu prazo seria quinta-feira. Ou seja, existe uma forma de contagem nova, uma alteração na contagem dos prazos, que, a meu ver, é salutar, é adequado. Por quê? Porque na minha época, gente, era comum, né, estagiário, advogado, trabalhar em sábado e domingo. Por quê? Porque se o prazo vencesse no sábado, segunda-feira você tinha que protocolar. Muitas vezes você tinha muitos prazos, e como havia contagem de sábado, domingo e feriados, você tinha que preparar a petição, deixar ela pronta, porque havia o quê? A necessidade de protocolo no início da outra semana ou em dia próximo. Então, isso veio facilitar muito até o descanso dos estagiários e dos advogados. Era comum, gente, eu trabalhava, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava sábado, todo sábado. Todo sábado era praticamente normal. No domingo é só em casos excepcionais, né, nos escritórios que eu trabalhei. Mas sábado era normal, até meio-dia normal e quando necessário à tarde também. Mas normalmente trabalhava-se no sábado. No domingo só se houvesse muitos prazos ou se houvesse muita necessidade ou casos urgentes. Caso contrário, naquela época a gente não trabalhava, a gente adiantava os prazos no sábado, certo? Então, vejam que houve uma melhora significativa agora com essa nova legislação do Código de Processo Civil, que é aplicado de maneira subsidiária em processo do trabalho, certo? Então, via de regra, os prazos agora eles contam apenas em dias úteis, certo? A contagem do prazo ele é feito a partir de quando? A partir do dia seguinte ao dia do susto ou o dia da intimação. Então, conta-se a partir do dia subsequente ou seguinte, certo? Lembrando, gente, mais uma vez, que lá no artigo 219 do Código de Processo Civil diz que a contagem é em prazo em dias estabelecidos pela lei ou pelo juiz e computar-se apenas em dias úteis, certo? Então, via de regra, né, também com previsão no Código de Processo Civil e no Código Civil, exclui-se o dia de início, exclui o dia do começo, ou seja, o dia da intimação, e insere e inclui o dia do vencimento, certo? Seguindo, quanto a prazos, lembrando, gente, isso é para prazos contados em dias. Prazos decadenciais, eles são prazos em mês são contados em mês e prazos em ano são contados em ano, certo? Outro ponto importante é a questão do prazo decadencial. O prazo decadencial, se ele viesse a vencer no sábado, domingo ou feriado, ele não era postergado para o dia útil subsequente. Na verdade, o prazo decadencial ele tem que ser realizado no dia anterior ao seu vencimento, se ele vencer em sábado, domingo ou feriado. Outro ponto importante que eu não mencionei, uma regra, a gente vai estudar isso.
Lá em processo civil, o primeiro ato para chamar o reclamado para o processo é denominado de citação. Em processo de trabalho é notificação. E existe no processo de trabalho a súmula 16, que diz o quê? Que a notificação ela será considerada como recebida 48 horas após a sua expedição. Mesmo que não haja confirmação do recebimento, haverá essa presunção relativa, juris tanto, de que houve a entrega dessa notificação ao reclamado. Tá? Professor, e se a parte não receber? Lá na frente, se ela comprovar que ela não recebeu, juntar a prova em contrário, vai afastar a revelia ou qualquer regra que ele tenha perdido o prazo em razão dessa regra de que a notificação ela presume-se como recebida 48 horas após a sua expedição. Até porque, em processo de trabalho, a regra para notificação, ou seja, para chamar o reclamado para o processo, é que essa comunicação seja feita pelo correio. Então, vejam que é um sistema bem diferente de processo civil, né? Seguindo, para encerrar, né? Outro ponto interessante também que foi inserido pelo Código de Processo Civil é o quê, gente? Na minha época existia o que se denominava de recesso do judiciário, que é o quê? É a suspensão dos prazos da data de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Isso vigora ainda hoje? Vigora. Então, do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, os prazos estão suspensos. E nesse período pode ser realizado atos urgentes através de juízes plantonistas. No entanto, o Código de Processo Civil trouxe uma nova regra, que é o que se denomina, né, entre aspas, isso não está na lei, mas é o nome utilizado, que é a férias do advogado, que é a suspensão do prazo do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Ou seja, nesse período, não haverá contagem de prazo e não haverá realização de audiências do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Isso também a partir de 2015. Também mais uma situação que na minha época não acontecia. Na minha época, para vocês terem uma ideia, o advogado ou o estagiário, lembra disso que acontecia até como estágio, porque o escritório só me liberava do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Esse que era o meu período de descanso, certo? Seja como estagiário, seja como advogado, e eu acho salutar. Vocês já vão pegar aí a alteração dada, vocês vão ter aí, pelo menos em tese, um sossego aí nesse dia de 20 de dezembro a dia 20 de janeiro, com a suspensão dos prazos processuais. Certo? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Gente, dúvidas? Prazos processuais, termos e atos processuais? Podem perguntar, gente. Estamos aí à disposição para perguntas. Professor, você falou do prazo que suspende o prazo. Não, mas está aqui, no CPC, não, não é do dia 20 ou do dia 20? Isso, eu falei o quê? Do recesso? Do recesso? Não, do não. Recesso? Não, recesso é do dia 6 de janeiro, desculpa, 20 de dezembro a 6 de janeiro. Isso é o recesso do judiciário. Isso onde há a paralisação de todo o poder judiciário, inclusive que atinge os advogados. Então, nesse período do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, não há contagem de prazo, só haverá funcionamento do poder judiciário em sistema de plantão em caso de urgência, Paulo. Então, isso que é o recesso judiciário. Esse prazo, dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, ele não é tido como esse termo de recesso do judiciário. Isso aí é tido como férias do advogado, mas também haverá suspensão do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, certo? Tá? Porque o termo recesso do judiciário, que seria a paralisação total do poder judiciário, é do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, só. Tá? Essa extensão trazida pelo Código de Processo Civil é quanto à possibilidade de suspensão, mas aí é o que é tido como as férias do advogado. Esse artigo ele foi inserido no Código de Processo Civil exatamente em razão do movimento dos advogados. Que eles falavam, se eu sou um advogado que não tem uma estrutura, não tem funcionários que trabalhem para mim, eu não poderia ser de férias. Por quê? Porque se tivesse algum prazo para vencer nesse período, eu poderia perder e traria um prejuízo enorme para o meu cliente. Enquanto que não haveria possibilidade dessa turma sair de férias, certo? Então, é por isso que foi criado, inserido essa regra, e eu acho que é importante, né? Por isso que dizem também, tá? Isso aí entre os colegas advogados,
que o advogado ele ganha dinheiro até primeira, né, quinzena, início de dezembro. Depois ele só vai ganhar dinheiro a partir de fevereiro do outro ano, em razão do período de recesso, né, do Poder Judiciário, e em seguida em razão das férias do advogado. Nesse período, os processos normalmente eles ficam paralisados. Não se realiza audiência e nenhum ato processual, salvo os urgentes. Certo? Tranquilo, Paulo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Josué, tranquilo. Deixa eu ver aqui se dá tempo da gente abrir algum ato aqui. Deixa eu ver, pegar uma ata de audiência, onde tem os atos, tem as realizações de prazos processuais. Deixa eu ver se vem alguma cabeça agora de imediato. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ata de audiência. Aqui. Vamos lá. Eu acho que já mostrei essa ata para vocês, mas vamos abrir ela de novo aqui. Essa é aquela ata daquele caso que contei para vocês, gente, tá aparecendo aí, né? Do acidente de trabalho, né? O que acontece? Foi agora dia 10 de agosto, tem um mês. O que acontece? Isso aqui, o que é isso? É uma ata de audiência. A ata de audiência nada mais é do que a redução. A gente estudou o que hoje? Atos processuais, termos e prazos. A gente vai ver os três dentro dessa ata. Então, primeiro, tudo o que aconteceu na audiência, conversa, argumentos trazidos, ele é reduzido a termo. Então, a gente tem a narrativa de quando aconteceu o ato, tudo isso é o primeiro a falar de maneira oral e depois isso aí é reduzido a termo. Aí houve aqui, foi o que? Houve uma tentativa de solução, foi aberta a audiência às 8 horas da manhã. Lembra que eu mencionei para vocês, os atos processuais, as audiências elas são realizadas a partir das 8 horas até às 18. Os atos processuais de 6 às 20. As audiências de 8 às 18. Como eu mencionei, aqui no processo de trabalho regional, aqui no TRT de Mato Grosso, funciona no período da manhã. Então, a audiência foi às 8h10, certo? Começou com um certo atraso, porque, na verdade, ela era às 8 da manhã. Aí vai qualificar quem que estava presente. Antigamente, por que havia a pesquisa de quem estava presente? Para depois haver a assinatura, né, a rúbrica de quem estivesse presente. Aí estava a parte, né, o reclamante e o advogado reclamante, a reclamada e o advogado reclamado. Foi dispensado, né? Normalmente é dispensado. A gente pergunta, quer que leia a petição inicial? Né? Seria, no caso, para mim, que estava pela empresa. Se eu quisesse, eu faria defesa da empresa, né? Caso não houvesse uma conciliação, uma resolução. Eu posso fazer, a gente vai estudar isso também quando for falar de defesa trabalhista, eu posso fazer a defesa de maneira oral. Certo? Aí o quê? Houve uma tentativa de conciliação, né? Da nossa parte, a gente informou que não haveria possibilidade de conciliação porque havia aquela questão, né? A nossa defesa trazia a isenção, ou seja, a não responsabilidade da empresa pelo acidente de trabalho. Certo? Olha lá. Ó. Aí o que eu falei? Ó, a RE informa que não trouxe proposta de acordo. Não tem acordo. Na nossa linha de defesa é o quê? Ó? A gente não é responsável pelo acidente de trabalho, então não tem como oferecer um acordo, senão a gente estaria assumindo que quem ocasionou, quem é responsável pelo acidente de trabalho era a empresa, era o meu cliente, no caso não. Aí o que a gente argumentou? Ó, tudo isso, gente, foi falado de maneira oral, e o que é isso? Tudo que foi feito era ato processual de maneira oral, só que ele é reduzido a termo, que é exatamente os atos eles são passados a serem escritos, passa o ato realizado a escrito. Então, o que eu falei? Ó, o patrono da reclamada argumenta que não é parte legítima para figurar no polo da apresentação, mas mera locatária do imóvel cujo serviço teria sido contratado pelo proprietário. Como consta na defesa, a defesa já havia sido juntada no dia anterior. Né? Vejam que aqui no final, vocês estão acompanhando aí, gente?
existe o quê? Assinado eletronicamente por Leda Borges de Lima. Quem que é Leda Borges de Lima? É a magistrada. Então vejam que ela, depois, isso aqui não é na hora não, isso é depois que é terminada a assinatura eletrônica, ou seja, vejam que não é só o autor, o advogado do autor que assina e o advogado da empresa que assina, há também a assinatura eletrônica por parte do magistrado. Né? Aí o que acontece? A gente propôs o quê? Registra que, em caso da autora desistir da ação em relação à reclamada minha cliente, em nome do princípio da cooperação, caso não tenha que praticar mais nenhum ato processual, renuncia aos honorários advocatícios. A gente já mencionou isso antes. Beleza. O juiz, então, deu oportunidade, né, com a gente falando, ó, se a gente não tiver que realizar mais nenhum ato, vai encerrar o processo. Só que, para isso, o autor tem que pedir a desistência. Então, a gente apresentou a defesa escrita acompanhada de documento, juntamos ao processo. O que é isso? Também é uma redução a termo. E o juiz deu prazo de 10 dias úteis ou para o reclamante se manifestar sobre a defesa, ou seja, apresentar a impugnação, contestação, ou fazer o pedido de desistência da ação. E aí, o que é isso? Exatamente o juiz fixando um prazo processual para o autor cumprir. No prazo de 10 dias úteis, o autor, né, optou pela desistência e abriu mão da ação contra o nosso cliente. Certo? Aí, o que houve também a discussão? Estava preclusa a prova documental, a gente já juntou todos os documentos junto com a defesa e ele junto com a petição inicial. Aí, depois, caso ele continuasse, haveria a continuação do processo, certo? Aí o juiz fala, como ele não sabia se o autor ia, né, desistir ou não, o juiz fala o quê? Que depois haveria a marcação de audiência de instrução. Aí, né, depois que você é citado pessoalmente, as partes, no início, notificados no início do processo, do trabalho, a gente vai estudar isso também, depois todos os atos eles são publicados pelo Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Então, é um diário eletrônico e fica à disposição para as partes verificarem se estão sendo citados, certo? Aí acontece, cientes as partes, a audiência encerrou-se às 8h38, começou 8h10, terminou 8h38, então em 28 minutos. Aí vem, se fosse físico antigamente, gente, havia o nome da juíza do trabalho, né, que vocês viram ali, a Leda, ela assinaria fisicamente, certo? E havia também o nome das partes, ou seja, haveria também o meu nome, o nome do advogado da outra parte e assinado. Mas como hoje é tudo eletrônico, já consta a nossa assinatura também na ata como sendo eletrônica. Certo, gente? Visualizamos, então, tudo que a gente viu na aula de hoje. Vimos limite de tempo, prazo processual, redução a termo na prática também. Certo? Tranquilo, gente? Perguntas, dúvidas, indagações, comentários, estamos à disposição. Encerrando aqui, né, a gravação nossa aqui,